Anderson Silva chegou ao oitavo round sangrando em profusão pelo nariz. Oitavo round, Anderson Silva inchado, deformado, parecia um tubarão martelo, com dois olhos assim inchados, saltando assim, muito incomum. Anderson Silva caiu, knockdown, no oitavo e último round. Vamos elaborar sobre o futuro do Anderson Silva. Osse, gente amiga, acabou pro Anderson? Bom, eu fiz toda essa introdução aí, apocalíptica, pessimista, obscurantista, nefasta e sombria, para dizer que óbvio que não, óbvio que não. Muito pelo contrário, eu sempre disse, eu preferiria ver um atleta de verdade fazer, se são 8 rounds, se são 12 rounds, se são 25 rounds, eu preferiria ver 25 rounds de uma batalha, do que ver um golpe isolado, nocautear o adversário no round inicial, na primeira etapa. A vitória do Anderson Silva em cima do Tito Ortiz disse alguma coisa com relação a essa nova proposta? Que não é, né? Não dá para dizer que é o boxe tradicional, é o boxe inglês, é um boxe de entretenimento. E que, para mim, é extremamente válido, tá? Eu consumo, eu curto, eu me divirto, acho que vale o ingresso, acho que vale o pay-per-view. Desperta a curiosidade, enfim, já é um mercado consolidado, tá? Não é um nicho, tem tem espaço para todo mundo, e eu duvido a hipocrisia dizer que até mesmo os fãs mais hardcore não ficam curiosos, não criam expectativas. Mas vamos nos focar no Anderson Silva. E agora? Vida que segue. O que o Anderson provou, na verdade, fazendo 8 rounds contra o 22 anos mais novo Jake Paul? Quem provou muito, indiscutivelmente, foi o youtuber. Acho que faltavam 8 rounds de uma porrada franca contra um medalhão icônico como é o Anderson Silva, para que fossem exterminadas, para que fossem esterilizadas de uma vez diversas interrogações. Vários questionamentos foram eliminados naquela noite, na noite de sábado. Tá? A gente vai ter um vídeo à parte para falar apenas do Jake Paul, que é legítimo, tá? O boxe dele é polido, o boxe dele é alinhado, o boxe dele é de elite? Não. É essa a proposta? A gente está falando do Conselho Mundial de Boxe, a gente está falando da Federação Internacional de Boxe, a gente está falando do Esquiva Falcão contra o Gennady Golovkin, a gente está falando do Lomachenko? Não. Não, a gente está falando de um boxe e entretenimento. Não sei se vão inventar um nome específico, se vão inventar um nome próprio para essa especificidade, né? Que são as lutas de entretenimento, as lutas entre celebridades, as lutas, o casamento entre ex-lutadores que foram grandes medalhões, que foram cinturões e se aposentaram no MMA e que agora precisam performar na unidimensionalidade. Perfeito, por isso é que eu acho que a carreira do Anderson Silva, a nova carreira, só está começando e vai se perpetuar com muita prosperidade. Prosperidade e muita grana, com muita longevidade ainda. 10 anos? Não, claro que não. O Evander Holyfield completou 60 anos e quase morreu para o Vitor Belfort, tá? Mas eu acho que o Anderson, se ele se propuser a fazer vários desafios criteriosos em mais alguns anos, eu acho que ele desponta e vira novamente, vira mais uma referência nessa nova modalidade. O legado dele foi manchado? Sinceramente, acho que não, né? Só se as pessoas confundirem demais. É só separar, tem tantas coisas, são tantas variáveis. Pô, o Anderson está com 47. O Anderson, quando era campeão mundial dos médios, ele era intocável. Não, desfaz o que eu vou desfazer o que eu falei. Ele não era intocável, ele se permitia ser tocado. Ele se permitia se encurralava e se permitia ser agredido.
porque o queixo ainda não estava deteriorado. Claro, vieram as consequências, houve sequelas, pagou um preço caro por isso. A cada porradão que ele tomava do Stephen Bonner, era um semestre a menos de longevidade na carreira profissional. E eu acho até que naquele momento as pessoas ainda não tinham todos esses estudos, não tinham essa consciência. Né? A gente via lutadores com queixos muito blindados, né? Com queixos muito resistentes, e de uma hora para outra se transformarem em queixos de vidro, né? Bum, desligarem com um peteleco bem dado no queixo, e os caras entravam em colapso e caíam inconscientes. Por quê? Pela deterioração do queixo. Na verdade, é uma resposta do cérebro, né, para que você se autopreserve. O cérebro está dizendo para você, você não é um masoquista que vai ficar aí entrando na porrada à toa. Então, eu vou te desligar para que você não fique apanhando aí. O Anderson acabou se tornando um cara nocauteável. E já no final da carreira no MMA, já no final da carreira no UFC, já no declínio, ou se preferirem, já na decadência, ele era um cara facilmente derrubável, né? Ele era facilmente... E muito do jogo do Anderson também. São coisas que isso aí, inegociavelmente, irremediavelmente e indiscutivelmente, tem que ser revistas. Ele não pode ficar passeando de base paralela. Não é nem que ele troque de base, mas quando ele circula, quando ele transita praticamente de guarda paralela, de base paralela. E que todo mundo já estudou o jogo do Anderson, com aquela base dele tão aberta, muitas pessoas fazem apenas um deslocamento na diagonal e acertando, eu estou aqui. Se o cara passa para cá e me acerta de lá para cá, o cara me pega de base paralela. Quem estudou demais o jogo do Anderson, e justamente por o Anderson ter essa proeminência, essa relevância, durante tanto tempo, o jogo do Anderson ficou, por mais imprevisível que fosse, algumas brechas são extremamente previsíveis. Como? Encontrar o Anderson com base paralela. Como? Aproveitar o momento que o Anderson está de guarda baixa. Se você paga o pay-per-view para assistir a Jake Paul contra Anderson Silva, é óbvio que o mundo inteiro está esperando que o Anderson dance, que o Anderson jogue na curta distância de guarda baixa. Faz parte do entretenimento, faz parte do show. Está no pacote do espetáculo. É obrigatório. A gente quer ver o melhor do Anderson. O Anderson mais inspirado possível. Não um Anderson burocrático querendo ganhar os 3 pontos, jogando, amarrando, fazendo um... Não. Todo mundo quer, justamente quando se contrata o Anderson, o que as pessoas mais querem é a exuberância. Desde a entrada ao som do DMX, Ain't No Sunshine, até o que foi entregue, na minha opinião. E a partir do segundo round, foi um Anderson completamente diferente, que ganhou o centro do ringue e foi propositivo. Foi mais do que... Ele foi propositivo. Essa eu acho que é uma diferença. Ele não foi impositivo. Ele foi propositivo e talvez essa tenha sido... Agora é fácil, né? O profeta do acontecido. Qual é a diferença do propositivo e do impositivo? O impositivo, ele apenas impõe. É um sentido unilateral, tá? Não há espaço para réplica. O propositivo, ele está fazendo uma proposta. Vamos ali trocar. Eu jogo e deixo você jogar. É bacana para o show. É ótimo para o show. Mas se ele se impusesse desde o segundo round, como ele foi caçando a partir da segunda metade, especialmente da luta, do 4º ao 8º round, eu acho que ele teria mais chances. Mas, predominantemente, o que faltou foi colocar potência na ponta da luva. O boxe do Anderson, ao contrário do Jake Paul, é, sim, sofisticado, elegante, muito elaborado, muito polido, muito alinhado e de uma extrema precisão. Tem contundência? Sempre teve, sempre teve. Nocauteou Forrest Griffin de jab recuando.
O jab, ele é canhoto, ok, recuando, acabou virando um direto. Não interessa, poderia ser um jab. E foi tão desmoralizante, pô, o Forrest Griffin não é uma galinha morta. Forrest Griffin não é um cara ok. Naquela época, o Forrest Griffin chegou a ser campeão dos meio pesados e foi o cara que projetou o Ultimate no The Ultimate Fighter 1, né, na final contra o Stephen Bonner, e os caras se dilaceraram, os caras se propuseram a matar ou morrer. Quantas vezes o Forrest Griffin entrou na porrada e, ainda que perdendo, estava ali para que o árbitro erguesse a mão do adversário. Ali ele apanhou tanto e foi tão desmoralizante, e ele é um cara engraçado, ele é um cara informal, ele é um cara que não se leva a sério. Ele ficou tão envergonhado, ele ficou tão constrangido pela performance que foi apresentada, que não foi apresentada, e pelo esculacho que ele tomou do Anderson Silva, que ele saiu correndo. Aquela cena ali é uma das mais emblemáticas. Para a nova geração que não conhece, vale demais correr atrás. Tá? Isso é um capítulo histórico, consagrado da história do UFC, uma das defesas de cinturão do Anderson Silva, que ele faz um show de esquivas e nocauteia andando para trás com um jab e o Forrest Griffin sai correndo envergonhado. Tá? Então, tem contundência, o Anderson tem contundência demais. Nesse meio, então, já das lutas de entretenimento, o Anderson é uma incógnita? Não, não é. Né? Ele fez uma luta espetacular contra o filho do Júlio César Chaves, né? o mexicano icônico da nobre arte. O Júlio César Chaves Júnior merece ter um cinturão, assim como esses grandes medalhões do Júlio César Chaves. Dá para colocar ele na elite, no pelotão, no primeiro pelotão? Não, não dá. Não é um Oscar de la Hoya, não é filho do Júlio César Chaves. A gente pode entrar até numa outra discussão futuramente. A sombra, né? Ser filho de um cara com muita proficiência é uma responsabilidade, é muito difícil você brilhar. São muito poucos os casos dos filhos que ultrapassam os pais muito bem-sucedidos. Mas, enfim, o Júlio César Chaves Júnior foi dono do cinturão e é um campeão legítimo. E o Anderson lutou boxe contra ele de forma absolutamente dominante. Depois, se eu não me engano, foi a luta inexplicável contra o Tito Ortiz. Essa aí eu não pagaria o pay-per-view, só se casassem os dois para fazer o wrestling e wrestling submission, só se casassem os dois para fazer um ADCC. Não me interessa ver o Tito Ortiz fazer boxe, não entendi, tanto é que com um peteleco só, o Anderson Silva fez com que o Tito Ortiz esfarelasse logo no primeiro round. Venceu o Bruno Caveira, se eu não me engano, né, em Abu Dhabi. E tudo isso, galera, são todos esses eventos, a partir do instante que a gente está falando dessas grandes celebridades, o Jake Paul é um cara que tem mais de 20 milhões de inscritos no canal dele no YouTube. Muita gente que ainda não conseguiu entender o poder da mídia virtual ou o poder do YouTube. O Joe Rogan é um cara que o jornalismo que ele faz informal não é mais influente, mas é mais popular do que as transmissões da CNN. A CNN já cansou de reclamar, até de forma divertida, até como um deboche, dizendo, cara, a gente tem prédios, a gente tem filiais no mundo inteiro, a gente tem satélite, a gente tem caminhão, e a audiência do podcast do Joe Rogan ultrapassa a audiência da CNN. Então, não tem como ignorar, não tem como negligenciar o poder do youtuber, ok? Quando ele tem muita popularidade. E já é uma realidade, inclusive, que já foi absorvida pela nossa cultura. O Fight Music Show está com essa proposta. Começou com o Whindersson Nunes, que era o cara certo para estrear contra o Popó. A edição de número 2 foi um sucesso, tirando o Tirolipa. E a edição de número 3, eu espero que sem o Tirolipa seja ainda melhor do que a versão número 2, que superou, na minha opinião, a primeira edição. Então, o Anderson Silva acabou mordendo a isca, o Jake Paul jogou a tarrafa. É claro que o Anderson Silva iria beliscar a isca. O Jake Paul tem a juventude,
e tem a explosão, tem a brutalidade, tem a força bruta. Isso comprometeu a performance do Anderson? Indiscutivelmente, indiscutivelmente. Isso depõe contra a performance do Anderson Silva para esse tipo de, de game, para esse tipo agora de espetáculo? Não, foi uma derrota. E uma derrota com muita dignidade. Se o Anderson Silva tivesse caído logo no primeiro meteoro do Jake Paul, porra, Anderson, tá brabo, cara, tá brabo. Investe nos seus filhos, irmãozão, tá? Para você se preservar, para que você não sofra futuramente da encefalopatia traumática crônica, para que você possa usufruir do patrimônio que você construiu, você tem um legado, você não pode ficar caindo toda hora. E ele foi atingido, sim, com força máxima pelo Jake Paul no primeiro, segundo, vários rounds, e ele absorveu. Na linguagem do boxe, ele encaixou. Então, a durabilidade do Anderson não é mais a mesma. É questionável? É questionável. É, e é um ponto fraco? Sem dúvida. Sem dúvida. Ele não pode mais jogar com essa displicência que o consagrou, né? Com esse estilo de jogo inconsequente e até irresponsável que o consagrou. Agora não dá mais. Ele tem uma vida, ele tem uma carreira pela frente, sim, porque ele fez 8 rounds com 47 anos, indo para cima, não foi reativo, ele não foi contragolpeador, ele foi buscar a reviravolta. Isso eu valorizo demais, o cara que sai em desvantagem e vence as adversidades. O Anderson, ele não diminuiu, ele não declinou, ele não afinou, ele não aceitou, ele não se conformou, ele foi buscar até o final. Foram 8 rounds de 3 minutos, é isso? A matemática, meu amigo, aqui é bizarra, mas sei lá se é esse o cálculo, mas ele foi buscar até o 24º minuto, a vitória. Muitos uppers, entraram vários uppers, mas tudo na curtíssima distância e sem a amplitude. Porra, quem dá upper devastador, quem dá upper nuclear, quem tem um upper atômico? O Gervonta Davis. É, ou meio, não sei, aí é onde entram a, as pessoas, o Luiz, é onde entra o Dória, por exemplo, Anderson. A diferença do boxe ali, do boxe bonito, mas não tão eficiente, tá? E do boxe feio, mas competente, foi a combinação. O Anderson entrava com combinações de 3, 4, 5 golpes. Às vezes, uma artilharia intermitente, com vários socos, e socos super versáteis. Batia em cima, batia embaixo, batia de upper, dava uma estilingada na cabeça do Jake Paul, e é lógico, né? O Roberzão pegava aqui numa barba de 8 onças, já dava uma absorvida, mas faltou contundência, faltou o poder de nocaute. E é claro que, se ele não conseguiu isso no terceiro, no quarto, no quinto round, eu até imagino que o Jake Paul não. Para o Jake Paul, melhor se ele nocauteasse o Anderson Silva logo de cara. Agora, o Anderson, eu imagino que ele entrou no ringue em Glendale, no Arizona, para proporcionar um espetáculo. Então, talvez assim, deixa eu me exibir, tá? No melhor dos sentidos, durante 4 rounds e depois eu vou lá e nocauteio o youtuber. Será que ele subestimou o poder do youtuber? Se subestimou, é erro. Ainda mais na idade dele. Essa é a lição básica de quem está começando a assistir Cobra Kai. Né? Não subestime, não desdenhe de nenhum adversário que seja. Porque pode prevalecer naquela noite o cara que mais quer vencer. Né? E não a técnica, necessariamente. Porque a técnica foi toda do Anderson. Mas a contundência foi do Jake Paul. Jake Paul, condicionamento físico ótimo, esse questionamento também foi eliminado. O cara protagonizou uma batalha de 8 rounds com Anderson Silva. No início, eu achei ele inseguro, eu achei que ele fosse cansar, porque ele recorreu, foi ele quem buscou os clinches, mas eu acho que ele foi encontrando durante a luta
a autoconfiança e começou a deixar de desferir golpes isolados, os meteoros, os overhands, um arremesso de handball, e eu acho que foi determinante uma combinação que ele entrou com jab direto na linha de cintura, cruzou, cruzou. Foram 4 golpes e pelo menos 3 dessa combinação de 4 golpes, pelo menos 3 entraram clean, entraram limpos no rosto do Anderson, entraram no corpo do Anderson. Ele deixou de atacar com golpes isolados para acertar o Anderson com combinações, que é o que o Anderson estava fazendo. Só que o Anderson é um sniper, mas sem a granada de mão. O Jake Paul, ele tem a bazuca e tem o condicionamento físico. Está fazendo boxe há 5 anos. Porra, tudo bem. É o que eu estou te falando. O cara não é um Saul Canelo Álvares. Isso vai estar no outro vídeo que a gente vai falar do que vem a seguir, do que vai vir para o Jake Paul. O cara não é um Lomachenko, o cara não é um Saul Canelo Álvares, o cara nem é um Anderson Silva mesmo, no quesito boxe tradicional. Mas, para o que eles se propuseram a fazer, porra, show de bola. Anderson Silva tá morto de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu, conselho, tá? Humildemente aqui, a longa distância. O Anderson sempre teve uma pele inabalável, uma pele de neoprene, uma pele de jeans. Não só não rasgava, como não inchava. Independentemente do número de mísseis que eram desferidos contra a cara dele. Né? Ele dava a cara no encurralado, bate, para desmoralizar o cara, para desestabilizar psicologicamente o cara, que nem o Muhammad Ali fez. Né? É isso? Isso é o máximo que você consegue entregar? Com o George Foreman, por exemplo, né? Faz o cara cansar e faz o cara meio que surtar. Né? O cara fica meio ali, o psicológico dele, o cognitivo dele, o mental começa a dar defeito. Porra, eu tô acertando o Muhammad Ali no rope-a-dope, né? Com o George Foreman. O cara tá dando o máximo possível, quantitativamente e qualitativamente, e o cara tá sorrindo, o cara nem estremece. Isso aí quebra o espírito do adversário. O Anderson fez isso há muito tempo, mas não pode mais fazer, porque agora ele é o cara pontuável, ele é o cara nocauteável. Invariavelmente, ele tem sofrido knockdown, certo? Então, não tem porquê, não tem porquê. É trabalhar a passada, certo? Ele tem pernas enormes, o biotipo dele é perfeito para ser um pugilista. Nunca, ficar sempre ligado nessa ratoeira, nessa malandragem, os caras vão dar um passo na diagonal para encontrar o Anderson de base paralela, até porque o Anderson, por ser muito comprido e jogar ereto, como um boxer, como um pugilista, o centro de gravidade do Anderson é muito alto. Portanto, fica mais fácil do Anderson cair. O cara que está mais agachadinho, o cara que está pererecando ali, o cara que está de cócoras, o cara fica com o centro de gravidade mais baixo, o cara fica mais estável. Né? Então, o Anderson tem toda essa inclinação, tem toda essa propensão a cair, já pelo estilo de jogo, especialmente com 47 anos e depois de ter sido tão atingido durante uma extensa carreira. Se o Anderson jogar com cuidados reforçados, guarda alta na curta distância, joga de guarda baixa na meia para longa distância, até porque a vantagem vai ser dele. Na curta distância, não entra numa de que vai fazer movimentação de cabeça. Eu vi muito poucas esquivas do Anderson. Certamente isso aí é fruto de alguma lesão, a lombar já não deve estar legal. O cara está com 47 anos, o cara deve ter artrose, e não é a luta em si. A luta em si é a parte boa. Sair na porrada ali 8 rounds para ganhar 8 dígitos é a parte boa. O grande problema, para todo mundo, o grande problema é o treinamento, né? Que é muito árduo. Todo dia você ir lá treinar, fazer 3 rounds por dia. Os mais velhos, sem hipocrisia, esses mais velhos, eles não podem fazer, na minha opinião, e acho que não fazem, nem 2 treinos por dia.
tem que treinar com inteligência. Porque se eles se propuserem a treinar com rigor, se eles se propuserem a fazer um treinamento com um condicionamento, com a cabeça de quando você tinha 25 anos, que naquela época do Anderson ainda era tudo muito empírico, o vagabundo fazia flexão no vestiário para se aquecer, já chegava na luta sem tríceps e sem bíceps. Concluindo, o cara já bem mais velho, ele tem que treinar uma vez por dia e um treino de cardio e vai intercalando, faz manopla, faz o treino bem direcionado para o que ele quer e olha lá, porque a chance dele se lesionar nesse processo de treinamento é imensa, imensa. Se ele fizer 2 treinos por dia, 3 é impossível. Mas não tem usada. Os caras certamente fazem reposição hormonal. Tem que fazer. Isso, para mim, isso aí não é dilema. Tem que fazer o uso da reposição hormonal. Pô, Maria, você está estimulando o cara a usar hormônio, você está estimulando o cara a usar bomba? Não, de jeito nenhum. Se ele repuser o que deixou de produzir, eu sou extremamente a favor. E aí não é nem questão de trapaça, né? Porque não tem regra. Não tem nada que proíba que o cara faça o uso do que ele quiser. Agora, é autodestrutivo. Se ao invés de repuser 32% de testosterona, o cara botar 200%, o profissional que prescreveu para ele é um irresponsável e ele mesmo é um suicida, né? Não está pensando na longevidade. Mas se ele for um cara inteligente, se ele for um cara coerente, se ele for um cara consciente, se ele for um cara maduro, com quase 50 anos, e que o Anderson indiscutivelmente sempre foi, por isso ele se preservou e por isso ele tem a longevidade, apesar de ter sido muito atingido, eu acho que se pudesse voltar no tempo, ele não se permitiria ter sido tantas vezes atingido com socos tão fortes e tão potentes, mas essa era a característica, uma das características principais dele. Eu acho que ele não teria feito dessa forma. Mas se ele se propuser a fazer, continuar com esse treinamento uma vez por dia, fazendo a reposição hormonal profissionalmente, certo? Com toda a ciência por trás, com todos os estudos, com todos os exames, o Anderson tem tudo para prosperar num próximo adversário e continuar a fazer fortuna. Para mim, seria maravilhoso se o Fight Music Show tivesse bala na agulha para importar o Anderson Silva, né, que é brasileiro, lá em Curitiba ainda, você já pensou? O Anderson Silva em Curitiba, resgatar, né? Importar foi uma brincadeira, porque ele é do Brasil, mas trazer, tirar ele dos Estados Unidos para trazer para Curitiba, para o Brasil, e ver o Anderson Silva performar no Brasil. E aí eu vou deixar para vocês as alternativas para que vocês pensem em quem seria um bom adversário para o Anderson Silva, para que ele performasse bem. É claro que eu preferiria que ele triunfasse. Eu sou um fã assumido, declarado e orgulhoso do Anderson Silva. Minha torcida foi para o Anderson Silva indiscutivelmente. Não existe isenção, não existe imparcialidade. Só que, do jeito que ele lutou, eu não fiquei nem um pouco decepcionado. Méritos para o Jake Paul, que está provando que não é um castelinho de areia. Né? A força bruta dele, isso é inquestionável. O cara quase arrancou fora a cabeça do Tyron Woodley, quase decepou o Tyron Woodley. E a gente tem que levar em conta, ninguém fez nada parecido com o Tyron Woodley, que foi campeão meio médio do UFC, com luvinhas de 4 onças. Ninguém fez nada parecido com o Anderson Silva com luvinhas de 4 onças. E o Jake Paul fez com luvas de boxe, luvão. Certo? Então, o cara realmente ostenta ali uma bazuca nos 2 punhos. Então, tá, resumindo, fica aqui a minha elaboração com relação ao futuro do Anderson Silva. Acho que tem muita lenha para queimar, sim. É um virtuoso, indiscutivelmente. Basta que sejam feitos ajustes. E isso não é apenas para o Anderson Silva, isso é para todo mundo, sempre. Né? Isso aí é um conselho, é um mantra que deve ser seguido por toda a humanidade. Existe a perfeição? Existe. Eu sempre falo isso. Existe o cara perfeito? Não, não existe o cara perfeito. Mas a perfeição existe.
A apresentação do Anderson contra o Forrest Griffin foi a perfeição. Uma nota 10 unânime do Gabriel Medina, 5 juízes, 10, 10, 10, 10. Uma nota 10 do Kelly Slater, 10 perfeito, 5 juízes, os 5 deram 10, nota máxima, é a perfeição. O Kelly Slater é perfeito? Não, não é. Uma obra de arte do Michelangelo, como você preferir, uma obra de arte do Van Gogh é a perfeição? Óbvio que é a perfeição. O Van Gogh era um cara perfeito? Porra, não, o Van Gogh era um cara extremamente imperfeito. Mas a perfeição existe. Então, resumindo aqui nessa minha filosofia delirante aqui, de botequim, é a busca, é a essência, é a busca pela excelência. São necessárias as improvisações e as adaptabilidades. Então, o Anderson agora, nesse estágio, o que ele tem que fazer? Ele não pode mais se propor a entregar o mesmo estilo de jogo que o Anderson Silva, campeão mundial dos médios do UFC jovem, né? Guarda alta, muito deslocamento de cabeça, não se permite ser atingido. Se preferir, luta na meia para longa distância, entrega o espetáculo, vem de DMX, faz as esquivas, pendula, dá uma dançadinha, manda um Michael Jackson, mas o cara é duro, o cara tem uma mão pesadona, recorre ao clinch, entendeu? Não seja atingido. Para vencer e para continuar lutando, para que ele possa perpetuar, para que ele possa dar continuidade, para que ele possa dar prosseguimento nessa nova vida, porque isso é uma bênção para todos eles. Esse novo estilo de entretenimento, que acho que ainda não inventaram o nome, é uma tremenda de uma oportunidade para essa geração do Vitor Belfort, que vai lutar agora, do Popó, que fez 2 Fight Music Show, tetracampeão mundial de boxe, Vitor Belfort, eu falei, né? Cigano, eram caras que talvez não tivessem sequer mais a pretensão de voltar a lutar. O Uriah Hall falou que teve pensamentos e tendências suicidas, porque não sabia o que fazer quando se aposentou do MMA. E estreou no boxe profissional justamente nesse evento do Jake Paul e do Anderson Silva e prosperou, e saiu com a vitória. Então, é um novo horizonte que se abre, mas tem que saber ser bem explorado pelos mais novos, né? Tem que ser verborrágico, tem que ser midiático. Não duvido nada que o Jake Paul, cedo ou tarde, traga o Floyd Mayweather para vingar o irmão, mas o Jake Paul é outro assunto, beleza? A gente vai falar de Jake Paul contra Nate Diaz, Saul Canelo Alves num outro vídeo, tá? De um lado, alguém tem que ser verborrágico, alguém tem que ser midiático. E, óbvio, performático também. Dentro do ringue e fora do ringue. O outro, o medalhão, o que se consagrou pelas performances, pelo legado, pelo lastro de competitividade e de vitórias, esse aí tem que saber fazer o jogo, tem que saber fazer a promoção e tem que chegar lá, certamente, com maior idade, lutando de forma responsável. Isso quer dizer que não vai entregar o espetáculo? Não. É só achar o equilíbrio. Beleza? Então, comentem, deixem nos comentários qual seria o adversário ou quais seriam os adversários mais apropriados, os adversários ideais para que o Anderson entregasse uma excelente performance como eu, sendo redundante e repetitivo. Ele entregou para que ele continuasse entregando boas performances e que fosse compatível, né, com o nível de performance que ele tem apresentado, e de preferência se ele pudesse vencer, tá? E quem sabe não possa ser num Fight Music Show justamente em Curitiba. Falou, galera? Você!